Saudações, caros amigos! Hoje nós vamos falar de um personagem, mais uma vez, que marcou a minha geração, marcou a minha adolescência e a minha maturidade, por assim dizer, Henry Charles Bukowski Jr. Hoje nós comentaremos a obra Queimando na Água, Afogando-se na Chama. É fato que Bukowski marcou a ferro quente a geração on the road da juventude dos anos 70. Ele era um homem solitário, grosseiro, violento. Ele escreveu sobre a vida, a morte, o amor, o sexo, as mulheres, o vício, o dinheiro, a hipocrisia da sociedade. Não perdoou ninguém nos seus poemas e nos romances que publicou, nem a si mesmo. É tão interessante que até na lápide dele, ele colocou o seguinte epitáfio: nem tente. Mas mesmo assim, emburrado, a cara feia, marcada por uma doença antiga, cigarro pendurado na boca, o velho Charles deu muito o que pensar. Mas, contraditoriamente, John Martin, que foi o editor da maior parte das obras que ele publicou, dizia que, na verdade, a pessoa, Bukowski, seria supostamente diferente daquele retratado nos poemas. Tanto é que ele afirma que ele nunca viu Bukowski bêbado. No entanto, é fato que, considerando a trajetória de Bukowski, as decepções, a frustrante vida profissional, lembrando que ele queria ser jornalista, matriculou-se no curso de jornalismo, começou a cursar a universidade, mas pelo fato de ter sido expulso de casa pelo pai, que era um militar frustrado, ele acabou tendo que abandonar o curso de jornalismo para exercer atividades assim bastante peculiares, para o caráter, ou melhor, para a inteligência, para a genialidade daquele homem que escreveu livros tão interessantes, tão marcantes, inclusive. Ele foi motorista de caminhão, carteiro, faxineiro. A gente observa, inclusive, nessa obra, Queimando na Água, Afogando-se na Chama, um aspecto bastante melancólico de Bukowski. E fica, inclusive, muito evidente o conflito que ele tinha com o pai, porque em vários poemas, como Gêmeos, ou Meu Pai, ele demonstra esse conflito que ele tinha, paterno, né? Num deles, inclusive, ele relata o velório. Ele foi pro velório do pai, vestindo um terno que lhe foi emprestado, daquele pai que não o aceitara em vida. Então ele comenta esse conflito de uma maneira muito interessante, melancólica, triste. Mas eu gostaria de citar alguns trechos, alguns fragmentos da obra de Bukowski. Esse livro, Queimando na Água, Afogando-se na Chama, ele é dividido em 4 partes. Meu Coração Tomado em Suas Mãos, que são poemas escritos entre 1955 e 1963. Crucifixo em uma Mão Morta, escritos entre 1963 e 1965, As Ruas do Terror e No Caminho da Agonia, que são poemas de 65 a 68, e a última parte, Queimando na Água, Afogando-se na Chama, que são poemas escritos entre 72 e 73. E os poemas dele têm um caráter muito peculiar, porque primeiro são extremamente intimistas. Ali você vê Bukowski, do meu ponto de vista, ou Bukowski, como alguns gostam de chamar, nu. Nós vemos ele tal como ele é e tal como ele pensava. E ele escrevia sobre os fatos mais simples e muitas vezes mais comedidos da vida de uma maneira muito interessante. Há um poema intitulado, esse eu vou ler o fragmento, ele intitula-se Romance Literário. Por que esse título? Porque Bukowski ele recebia muitas cartas dos leitores e alguns deles ele teve curiosidade de conhecer pessoalmente. Ele pegava o carro, atravessava vários estados e ia lá conhecer aquele leitor.
E foi o caso dessa moça, né? Ela escrevia cartas e mais cartas para Bukowski e Bukowski foi conhecê-la. Então o título Romance Literário faz menção a um desses encontros com leitores. E é um trecho bem interessante que diz o seguinte: você nunca fica excitado, não é? Ela pergunta. Mas eu fiquei bastante excitado naquela noite nas colinas e voltei a encontrá-la mais 3 ou 4 vezes. Ajudei-a com alguns de seus poemas e ela enfiou a língua quase até a metade da minha garganta. Mas ao deixá-la, ela ainda era uma virgem e uma péssima poeta. Acho que quando uma mulher manteve suas pernas fechadas por 35 anos, é tarde demais, tanto para o amor quanto para a poesia. É uma reflexão interessante de Bukowski, né? E não deixa de ter uma certa pertinência. Vamos dar a mão palmatória. Há um outro poema muito interessante nessa obra, intitulado Homem ao Sol, que ele fala de uma certa revolta. Ele manifesta, inclusive, a maneira de pensar, a hipocrisia da sociedade, o excessivo valor que nós damos ao dinheiro. E há um trecho bem interessante que ele diz o seguinte: na estrada, sob a boa luz do dia, e antes de morrer ele diz: quão bonita a vida pode ser. Então ele se vai. Às vezes, você tem que matar 4 ou 5 mil homens antes de alguma forma, começar a acreditar que o pardal é imortal, o dinheiro é como lixo e que você esteve perdendo o seu tempo. Para mim, um dos aspectos mais presentes nessa obra, porque ele fala muito a respeito das putas, ele fala muito a respeito da cachaça, por assim dizer, né? Da bebida, do uísque, dos bares. Ele fala muito disso, mas ele trata a vida dele de uma maneira muito melancólica. A gente percebe um homem que ele, apesar dos pesares e do grande sucesso editorial que ele se tornou, até hoje ele é um ícone pop literário. A gente vê um homem que na verdade ele era infeliz. Ele nunca esteve só do ponto de vista afetivo, porque ele sempre tinha uma mulher, sempre tinha uma pessoa dentro da casa dele, fosse quem fosse, né? Satisfazendo os seus anseios físicos e os anseios da presença de outro ser no mesmo ambiente em que ele residia. No entanto, ele se sentia extremamente vazio. Há um poema, esse poema eu citei no outro vídeo que fiz a respeito de Bukowski, mas esse, para mim, é o retrato da personalidade desse autor que marcou a geração dos anos 70 e nos marca até hoje. E tem tudo a ver, é o perfil de Bukowski relatado ali nesses versos. Eu adoro esse poema. Não faz parte da obra Queimando na Água, Afogando-se na Chama, mas fala de quem ele é. O poema, intitulado Pássaro Azul, diz o seguinte: há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque para ele. Inalo fumaça de cigarro e as putas e as atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, quer acabar comigo? Quer foder com minha escrita? Quer arruinar a venda dos meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí, então não fique triste.
depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos, assim, como nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? Lindo, eu particularmente acho lindo, lindo, lindo esse poema. Eu tenho um grande respeito por Bukowski, apesar das polêmicas que ele suscitou em vida e após a vida. Quem tiver curiosidade, leia as entrevistas dele no YouTube, que a gente percebe que na maioria deles, na maioria daquilo que ele declarou e que foi gravado, a gente percebe que ele está claramente embriagado. Então, há um tom de sofrimento, inclusive, naquilo que ele escreve, de vazio, de frustração, mas também há a genialidade, o talento, há o humor daquele homem, que eu particularmente recomendo a leitura de suas obras. Hoje nós comentamos Queimando na Água, Afogando-se na Chama. Então me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e se inscrevam, comentem e curtam meu canal no YouTube, Stephanie Loureiro. Até breve, fica a dica hoje e que Deus nos abençoe.